Olá, queridos. Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo da Bíblia em blocos temáticos, dando continuidade às cartas paulinas, às cartas de Paulo, né? Hoje vamos falar sobre 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios. No próximo vídeo falaremos da segunda carta aos Coríntios, né? Então a gente já fez todo um processo, já percorremos desde os primeiros blocos, né, do bloco 1, bloco 2, falando da criação, da queda, do plano de salvação, cumprimento desse plano de salvação com a vida de Jesus. Vimos todos os evangelhos ali, interrelacionando eles, vimos toda a trajetória relatada da primeira vinda de Jesus para essa terra, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão aos céus, a promessa e a chegada do Espírito Santo, a formação da igreja primitiva, a perseguição que os cristãos começaram a sofrer, entre eles o próprio Paulo estava ali nesse processo de perseguição, a sua conversão. E aí vimos a primeira carta que ele vem escrever, assim, não cronologicamente, porque há teólogos que entendem que a primeira carta, o primeiro escrito realmente do Novo Testamento, do Segundo Testamento, seria ou Gálatas ou 1 Tessalonicenses, mas na sequência, após Atos dos Apóstolos ali, nós temos Romanos, que nós já vimos, na sequência que está nas Bíblias de modo geral, e agora 1 Coríntios. Por isso vamos falar sobre 1 Coríntios, uma carta bem específica, tá certo? Na região de Corinto, com várias coisas que podem chamar a atenção, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Paulo começa o capítulo 1 de 1 Coríntios, saudando com graça e paz, é uma saudação muito comum utilizada por Paulo, né? E ele vai, nesse processo inicial, recordar a esperança da manifestação de Jesus. Eles estavam vivendo naquele momento, já aguardando a volta de Cristo, que nós não sabemos em que momento aconteceria, mas o próprio Paulo já estava ensinando que devemos viver dessa forma. Nós devemos estar irrepreensíveis no dia do Senhor, naquele dia, nos santificando, né? Processo de santificação, de separar-se para Deus todos os dias, escolhendo estar aceitando a graça de Cristo, né? Enquanto Ele voltar, nós estamos nesse processo, né? Unidade dentro da igreja, né? Que todos falem a mesma coisa, o mesmo pensamento, o mesmo parecer, né? Porque havia muitas discussões, sempre houve discussões e brigas dentro das igrejas, na igreja de vários locais que estavam se formando. Hoje também nós temos divisões, né? Mas que não haja contentas entre o ponto principal da fé, sobre aquilo que é essencial da fé, e que haja respeito e harmonia na forma de se conviver, sem esquecer o essencial da fé, que é o próprio Cristo Jesus. Não, que não haja contentas, né? Uns dizem que são de Paulo, outros falam que são de Cefas, outros falam que são de Apolo, mas na frente ele fala, outros falam que são de Cristo, mas na verdade temos uma igreja, a igreja de Cristo, é tudo em nome de Cristo. Não é de Paulo, do pastor tal, do padre tal, do bispo tal, do papa, não é de Cristo, que não haja contendas frente a isso, né? Ele fala da palavra cruz, que é loucura para os que perecem, para aqueles que não têm fé, né? Mas para nós é o poder de Deus, é a manifestação de Deus, porque Deus iria destruir a sabedoria desses sábios, dos sábios desse mundo, né? Deixou a louca sabedoria para os sábios desse mundo. A cruz é loucura, né? Cristo crucificado é escândalo para os judeus, né? E loucura para os gregos, né? Como já discutimos sobre isso, né? Mas a loucura de Deus, ela é mais sábia do que a de toda a humanidade. Então, assim, Deus escolhe as coisas loucas e fracas para confundir os sábios, para confundir os fortes deste mundo. E vai ressaltando isso no capítulo 1, né? E aqueles que vinham se gloriar, se orgulhar por sua sabedoria, não, se glorifiem no Senhor, deem glória ao Senhor. A sabedoria dele é que é importante, né? Então ele vai caminhando aí para o capítulo 2 e fala que a mensagem essencial da fé, nossa base, nosso credo, é uma mensagem simples, que ele mesmo não vem se utilizar de linguagem de muita sabedoria, muita filosofia, porque ele era preparado. Paulo tinha uma formação muito bem preparada aos pés de Gamaliel, tinha formação, mas ele tentava fazer de forma simples, que a mensagem é simples, até pescadores podiam compreender. A mensagem central era simples, de um mundo caído, de um Jesus que viria, um Messias que nos salvaria, que morreria por nós, que subiu aos céus, que vai voltar para nos buscar, e dentro dessa nossa esse eixo de fé, não há para haver contendas, isso é simples de se compreender.
Então ele falava muito sobre isso, que é uma manifestação pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, pela oração. E o conhecimento em si a gente pode buscar e deve buscar, mas o essencial da fé está muito claro, a palavra deixa muito claro para a gente, que não haja contendas com isso. Né? E no capítulo 2 ele fala que a nossa fé não se apoia realmente na sabedoria humana, mas no poder do Espírito Santo. Né? A gente vê que ele fala que coisas que nossos olhos nunca viram, né? Sua mente nunca imaginou, nunca chegou ao coração humano, nunca se pôde imaginar ou pintar um artista, Deus preparou isso para nós no último dia, na sua volta, né? Coisas que insondáveis para nós, Deus está preparando, o melhor está por vir, né? Coisas espirituais, ou seja, a palavra de Deus só se discerne também de forma espiritual, e não pela sabedoria humana, não pela sabedoria do homem natural, do homem carnal, por meio de oração, por meio de espiritualidade, né? Não só por racionalismo, não só por técnicas exegéticas, mas por meio de muita oração, de forma espiritual. No capítulo 3 ele fala que como o povo de Corinto ali, se aplica até os dias de hoje em muitos pontos, as pessoas estavam engatinhando na fé. Como você vai evangelizar uma pessoa que está começando naquela caminhada de fé, ele fala, eu vos dou leite por enquanto como a crianças. Eu não posso vos dar ainda carne sólida, alimento sólido, ensinos muito profundos, vocês não vão compreender. Eu começo com leite, depois eu vou mostrando mais aos poucos para vocês, porque vocês ainda são carnais, ainda são naturais, ainda vão se tornar espirituais, não estão sendo espirituais, aos poucos, à medida que vocês vão se tornando, deixando o velho homem, o homem carnal, natural, e se tornando esse novo homem, nessa conversão, o homem espiritual, vocês vão aprendendo e tornando alimentos sólidos. Então ele fala que ele plantou, Apolo regou, mas quem realmente convence, quem realmente fez crescer foi Deus. Nós semeamos, mas somente o Espírito Santo faz crescer e faz converter os corações. Então ninguém é de Paulo, ninguém é de Apolo, ninguém é de Pedro, mas de Cristo. Porque só Cristo, só Deus, só o Espírito Santo é que pode realmente converter e fazer crescer tudo. Nós só podemos semear e plantar a palavra de Deus, né? E aí ele vai falando para a gente que ninguém pode ter outro fundamento além de Cristo Jesus, que os salvos serão salvos pelo fogo, pelas provações, quem permanecer de pé será salvo, né? Nesse capítulo 3 tem um ponto também que na doutrina católica se entende um pouco da justificativa, uma das justificativas bíblicas sobre a questão do purgatório, mas eu não vou entrar sobre isso, certo? Isso é uma coisa que posso falar no privado, ou mais à frente a gente vai discutir um pouco sobre isso também, mas que tenhamos respeito quanto às formas diferentes de entendimento, mas possamos perceber que as provações irão vir, esse fogo, a provação que os santos, os salvos, que serão salvos, irão passar também ao se purificar, ao permanecer firmes com a volta de Cristo, para a salvação, bom? E que nós somos agora templos de Deus, como ele vai reafirmar mais para frente também, já falo sobre isso novamente. No capítulo 4, ele fala que Jesus trará à luz tudo que estiver escondido, né? E a gente tem que ficar na palavra, não ir além do que está escrito. Então não peguemos brigas, divisões para aquilo que está além do revelado na palavra. Há formas, às vezes, de se entender detalhes de um grupo entende assim, outro grupo cristão entende assim, mas sem fugir do essencial da palavra, que nós nos dividamos por conta disso. Né? Que os apóstolos, aqueles evangelizadores, eles são postos por último, como lixo desse mundo, que são injustiçados, mas nos alegramos por ser perseguidos, né? E oramos por isso, né? Porque nós somos feitos como espetáculo para esse mundo, vamos ser alvos de gozação. Paulo sofreu isso, a gente também acaba sofrendo isso, sendo perseguido ao buscar o caminho de Deus num mundo tão na contramão do que Jesus ensinou, né? E fala que enviou Timóteo, né? Já vi a carta de Timóteo também, Timóteo ao região de Corinto, né? Isso no capítulo 4. Pede para que sejamos imitadores de Cristo, né? Assim como ele imitamos Paulo, porque Paulo imita Cristo, né? Somos discípulos, aquele que segue imitando, né? E que não haja soberba, orgulho no meio religioso. Já no capítulo 5, ele denuncia alguns graves erros, vários pecados, como a fornicação, né? De alguém que deitou com a mulher do próprio pai, coisas que os próprios pagãos não faziam. Então ele denuncia erros em Corinto, né? E fala sobre a disciplina que a igreja pode pregar. A disciplina pode sim desligar uma pessoa do seu convívio ali. Se a pessoa não ouvir ali o seu colega cristão, aquele grupo de cristão, uma liderança, ele pode ser disciplinado e deve. Ele fala até entregue a Satanás, mas entregue ao mundo para que ele possa repensar, sofrer as consequências do seu erro, se arrepender e retornar
para ser salvo, né? Então a disciplina é uma coisa que poucas igrejas têm feito hoje, mas deve ser feito como uma forma de evitar maus testemunhos dentro da igreja, de fato, né? Mas um pecador arrependido sempre terá espaço a retornar ao convívio da igreja, né? Essa questão do ligar e desligar, foi da autoridade, né? Tudo que se ligar no céu, se é ligado no céu, desligado na terra, essa questão também tem a ver com a disciplina, é aquilo que faz parte da igreja, do convívio da igreja ou não, né? E fala ter cuidado com as companhias, porque as más conversações, elas acabam deturpando os bons hábitos, né? E aí no capítulo 6, ele fala que evitemos disputas entre nós, discussões entre nós. Não era nem para existir. E se existir, que a gente não leve para outras pessoas que não são cristãs, não são de fé para resolver. Será que entre a gente não pode ter um consenso, não pode ter, ou até ceder e ficar com prejuízo para evitar conflito muitas vezes, como Jesus falou, se alguém pede uma túnica, dê a túnica e a capa, se alguém pede 1 quilômetro para andar, ande 2, ele fala sobre isso, né? Não haver disputas entre a gente, né? Fala que nós vamos julgar até os anjos, ou seja, a gente vai participar desse juízo até dos anjos caídos, né? No juízo meritório, de entendermos as causas, porque quem vai julgar é o próprio Jesus, o próprio Deus, mas nós vamos entender as causas, o mérito da causa, por que alguém foi salvo, alguém foi perdido, e os próprios anjos caídos também, né? Ele fala de uma lista daqueles que não herdarão o reino de Deus. Ele fala mais de uma vez em suas cartas, né? Os alcoólatras, os bebarrões, né, no caso, os efeminados, os mentirosos, enfim, faz uma lista grande daqueles que não entrarão no reino dos céus. Essa é a palavra que fala. E não é o fato de você ser etilista, ou ter o vício no álcool, na droga, ou você ter essas tendências efeminadas como a palavra mesmo fala. Não é o ser que é pecado, é a prática, é permanecer na prática, não lutar contra o velho homem, como o natural, contra essa prática. Então o erro, o pecado está em praticar, não em ser, e tem o vício, tem o erro de conduta sexual, enfim, de acordo com a palavra, não é minha palavra, isso aqui é da palavra de Deus, certo? Então o erro é a prática em si, e aí fala-se que realmente quem permanecer no erro está desafiando a Deus e não herdará o reino dos céus, está bem claro isso na palavra, não é isso? E fala que tudo é lícito, tudo nós podemos fazer, mas nem tudo nós devemos, nem tudo nos convém. Tudo eu posso fazer, mas nem tudo convém ao cristão, né? E aí fala que a prostituição é o pecado no próprio corpo, realmente, você não ter cuidado com a sua castidade, com o seu corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Temos que cuidar desse corpo, esse corpo será ressuscitado nos últimos dias. Esse corpo, ele é membro de um corpo maior, o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Tenhamos senso do sagrado quanto a isso, né? Nosso corpo, nós somos comprados por um bom preço, o preço do sangue de Cristo. Não existe preço para isso, né? Então, muito cuidado com isso, né? Nosso corpo vai ser entregue à prostituição, à meretriz, à prostituta mesmo, a gente está em Apocalipse 13, 17, enfim. Faremos parte desse corpo e não do corpo de Cristo, né? E aí no capítulo 7, ele fala sobre a questão do casamento, que ele fala que nesse processo de evangelização, até no que ele vivia naquela época de evangelizar, podendo ser morto a qualquer hora, a perseguição, ele fala que é melhor não casar, estar só na missão. Ele fala que se você não conseguir ficar sem se casar, que você não vai arder em paixão, né? Você case, né? Mas que se você conseguir continuar solteiro e evangelizando, melhor, porque quando se casa, a mulher se preocupa com as coisas de agradar o marido, ou o marido se agradar a mulher, se preocupa muito com as coisas do mundo e acaba não evangelizando. Então, aqueles que têm missão de evangelização, ele fala sobre isso, principalmente naquele contexto, mas se aplica hoje também, por exemplo. Por mais que naquela época, né, sacerdotes, o próprio Pedro tinha esposa, a Igreja Católica, por exemplo, um exemplo de missão como o próprio Cristo, que não havia se casado, os padres também não se casam para se dedicar à obra, principalmente, né? Ele seguiu nesse entendimento, tá bom? Mas ele não condena o casamento, de maneira alguma. Ele também fala que o homem e a mulher não se neguem um ao outro, porque, a não ser que para um pequeno tempo, para jejum e oração, para que as tentações não venham, né? Como questão de traição e tudo mais, que o homem não tem poder sobre o seu corpo, a mulher é um pelo outro, né? Então a gente tem que ter essa ideia, um só, né? Se torna um só, né? Então ele fala essa questão do casamento, né? Muito importante. Fala que quem estiver solteiro, o ideal é permanecer solteiro, quem estiver viúvo, permanecer viúvo, mas se não conseguir, tudo bem, se casar, mas não perder o foco na missão, né? E se você casou com uma pessoa de fé diferente, que não é aconselhável na Bíblia, a gente chama de julgo desigual. Eu casei com uma pessoa que não tem fé, ou então eu não tenho fé e casei com uma pessoa que tem fé.
O conselho que ele dá, ele fala conselho, porque realmente não está claro isso nas demais partes da Bíblia, mas Paulo é inspirado pelo Espírito Santo. Ele fala, se você casou com uma pessoa que não tem fé, não se separe dela, porque você pode ser canal de graça para a conversão dessa pessoa e da sua família como um todo. O casamento tem como maior objetivo não é ser feliz, não, é levar aquele próximo e a sua família para os céus com Cristo. Então você pode ser meio de graça. Então, mas ao contrário, uma pessoa que não tem fé, lhe abandona, você que tem fé, por exemplo, tudo bem, você pode deixá-la aí, tá bom? O ideal é que você permaneça solteiro, enfim, né? Isso já é outras questões. Mas se você vive um jugo desigual, se você tem fé, não se separe. Então, o casamento foi feito para não ser acabado. Esse é o jugo desigual citado, né? E ele fala, né, que sobre a questão da mulher solteira, se ocupar, permanecer solteira, o homem também, mas se casar, não ter distrações com esse mundo, né? E fala da circuncisão, que a principal circuncisão não é mais ao corte do prepúcio da criança, mas a circuncisão do coração, do arrependimento, né? Enfim. No capítulo 8, vou caminhar um pouquinho mais rápido por conta do tempo, o vídeo não ficar muito longo, né? São 16 capítulos. No capítulo 8, ele fala sobre as coisas sacrificadas aos ídolos, que não tinha problema nenhum eles comerem aquelas carnes sacrificadas, porque esses ídolos nem existem, esses deuses que eles estavam nem existem. Mas se isso fosse motivo de escândalo aos pequenos na fé, que eles estão iniciando na fé, que não se comesse, para não ser motivo de pedra, ser uma pedra de tropeço, ser uma forma de causar escândalos aos fracos na fé. Então, se você faz uma prática, que você sabe que biblicamente não tem problema você fazer, mas que outro possa estar olhando e seja motivo de queda, é bom você evitar, tá certo? Até eu mesmo tenho receio, por exemplo, de usar essa cruz aqui, ou até aquela cruz também na parede, que não tem nem a figura de Cristo de fato, só um desenho de fato, mas alguns irmãos protestantes podem nem seguir esses vídeos, porque eu estou utilizando isso aqui. Mas entendo, isso aqui eu não estou usando como idolatria de forma alguma. E respeito quem não utilize também, até é bom para evitar riscos de idolatria. Não tem um problema nenhum quanto a isso. Mas eu poderia evitar isso aqui para evitar queda e escândalo? Poderia. Certo? Uma espécie de um ato que eu poderia tomar também. Ele fala isso também sobre as carnes que eram sacrificadas aos ídolos, certo? A gente não seja motivo de queda, escândalo para os fracos na fé, que eles estão crescendo na fé, certo? E com todo respeito que eu estou falando, só essa analogia mais simples, tá bom? Então, no capítulo 9, ele diz que é apóstolo, Paulo se afirma como apóstolo, porque ele viu a Cristo, realmente ele viu aquela grande luz e escutou a voz de Cristo, né? E aí ele teria direito de comer e beber, de ter até uma esposa e ser sustentado, mas ele não fez questão disso. Ele não se casou, ele trabalhava construindo tendas, né, com Átila e tal, Priscila, e se sustentava para não ter motivo de falarem dele que estava pegando dinheiro da obra, no caso nesse sentido, né, como os demais, e como muitas explorações que a gente vê hoje em essas igrejas e esquina, nós vimos por aí, né. Ele fala sobre a questão do direito, né, que aquele que evangeliza, de ser realmente sustentado pela obra. Então, o dízimo também vai servir, por exemplo, para sustentar aqueles que evangelizam na igreja. O dízimo é bíblico, né, as ofertas também, né? E aí, ele fala que, ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Eu não faço isso por obrigação, não é porque é uma necessidade. Então, eu estou aqui hoje gravando esse vídeo porque eu tenho necessidade de evangelizar também. Então, quando a gente é tocado, é chamado a evangelizar, ai de mim se eu não anunciar o evangelho, né? Ele diz que se fez servo para os servos, judeu para os judeus, se fez grego para os gregos, que estava abaixo da lei para baixo da lei. Ele se fez de todas as formas para poder atingir a cada público que ele tinha. Para os judeus ele se fez judeus, para os gregos ele fez grego. Que a gente possa saber como se comunicar e abordar cada pessoa nesse processo de evangelização. Mas claro, sem negar a nossa fé essencial da palavra, né? Para salvar cada um, né? Em busca, correndo atrás e chamando os demais para correr atrás da coroa que será imperecível, aquela coroa que nunca será destruída. Não é a coroa que do mundo corre o dinheiro, a fama, não, mas é uma coroa que nós vamos receber, que nunca será destruída, né? Esse processo de mortificação, de você se negar ao seu próprio eu, negar as suas tendências pecaminosas, negar o excesso, até na comida, o excesso de gastos, você se negar nesse processo de santificação, nessa corrida até a coroa imperecível, né? E aí no capítulo 10 ele fala de nós evitarmos a murmuração, evitarmos essa reclamação de tudo, como provavelmente lembra o pessoal do Egito, voltando do Egito no Êxodo, murmuravam demais, eles
E eles foram muito penalizados por conta disso, né? Nem chegaram à terra prometida, só seus descendentes, né? Além de Josué e Caleb, né? Então fala que o pecado da murmuração ser muito grave, da idolatria, né? No caso do Êxodo, né? Que eles comiam e bebiam, né? O maná que Deus mandou, a água da pedra também, mas no fim das contas eles só murmuravam, né? E fala que no fim dos tempos, quem estiver de pé será salvo. Quem estiver de pé, cuide para não cair. Sempre vigilantes, né? Nas orações, né? Mas prometendo sim, que nunca virá, Deus promete, para a gente não esqueçamos isso, nunca virá aprovação maior do que nós podemos sustentar. Junto com a aprovação, as permissões de Deus, que Deus permite que nós passemos por uma dificuldade, Ele vai dar os meios para nós passarmos por ela. Então, promessa de Deus, sempre Ele vai dar o suporte necessário para isso, sempre dará soluções, certo? E ele reafirma também no capítulo 10 uma passagem que dá fundamento à ideia, ao entendimento da Eucaristia católico, né? E o respeito a outras formas de entendimento, mas é algo que vai além da nossa mente. Ele fala, não é o pão verdadeiramente o corpo de Cristo, o sangue verdadeiramente o vinho verdadeiramente o sangue de Cristo, né? Então, muito dessa passagem também apoia nessa doutrina da Eucaristia ou da Santa Ceia também de forma séria, que não façamos a Santa Ceia, a comunhão como algo qualquer. Não é algo qualquer. Ele fala da importância disso, né? Que nós somos um só pão, um só corpo de Cristo, a igreja, corpo místico de Cristo, que é o cabeça, né? E as pessoas às vezes vão comungar de qualquer forma, participar da Santa Ceia de qualquer forma, às vezes comendo demais, até falar na época, eles se reuniam para comer também, né? Comiam demais, até se bebedavam, né? Enfim, mas tudo que nós fizermos, nós devemos fazer, quer comais, quer bebais, quer fazer atividade física, quer fazer qualquer coisa na tua vida, estudar, trabalhar, quer comais, quer bebais, fazer tudo isso para a honra e glória de Deus, certo? E aí no capítulo 11, ele vai falar que nós devemos ser imitadores dele, né? Porque ele é imitador de Cristo, discípulo de Cristo, né? Cristo é o cabeça, né? De todo homem. Ele fala da questão, alguns pontos polêmicos, na mulher, por exemplo, a modéstia cristã e hábitos de Corinto especificamente. Ele diz que a mulher não pode rapar a cabeça, deveria usar um véu. Por quê? Não pode cortar o cabelo. E tem várias igrejas que utilizam, as mulheres não podem cortar o cabelo, mas é um contexto específico ali para Corinto também. As mulheres que eram sacerdotisas de deuses idólatras, né? Elas faziam como a Afrodite, que era idolatrada ali, as mulheres, as sacerdotisas dela, elas raspavam a cabeça, né? Então essa ideia também nesse sentido, de não se confundir, quando falar a mulher não deve falar na igreja, também nesse sentido, porque elas gritavam, cantavam em voz alta, faziam muito barulho durante os cultos religiosos naquele momento, na região de Corinto. Na igreja estava se formando ali, eles queriam evitar. Evite que a mulher fique falando demais, gritando demais, porque elas eram utilizadas para isso, raspar a cabeça, para não se parecer nesse culto pagão. Então não vamos distorcer essa questão, esse fato de modéstia cristã, de não usar uma calça ou um cabelo comprido da mulher, ou não poder falar. Tem tudo um contexto para se compreender dentro dessa questão, tanto para quando ele falou, para quem ele falou, mas o princípio está na modéstia cristã, certo? E aí ele vai falando sobre isso, né? Fala que a mulher vem do homem, mas que o homem também vem da mulher, né? E nenhum é superior ao outro, né? Isso no capítulo 11 ainda. Fala de novo sobre a ceia, que pessoas que vão beber e comer muito na ceia de forma indigna, que não vão com o coração arrependido, sem entender o que estão participando. Na igreja, por exemplo, se confessar os seus pecados, seja a Deus, seja um sacerdote, por exemplo, na igreja católica, né? Mas também é para Deus, é só um instrumento, querendo ou não, para você não ser, assim, aquela ceia, aquela comunhão, não ser fonte de sua própria perdição, se você for indignamente fazer isso, né? Porque aquilo anuncia a morte de Cristo e toda a salvação que ele nos trouxe até a sua volta. Então é uma coisa séria, ele reafirma a seriedade disso, né? No capítulo 12 ele fala sobre os dons espirituais, as diversidades de dons e ministérios na igreja. Então cada membro tem seus dons específicos, cada grupo cristão tem seus dons específicos, ser utilizado isso para Deus, dons de sabedoria, de ciência, de fé, de cura, maravilhas, profecias, discernimento, de línguas, interpretação de línguas. E não é só um dom, não é um dom de línguas que vai ser só ele o motivo de você batizar uma pessoa, como algumas igrejas fazem isso, ou a porta para todos os outros dons. Cada um tem seu tipo de dom. O Espírito Santo reparte como corpo aos diversos membros. Como o braço tem uma função, o fígado tem outro, o cérebro tem outro, e o corpo tem vários membros com várias funções. Os dons do Espírito servem para isso, né?
Então há missões específicas. E se um membro do corpo está morto, necrosado, deve ser tirado para não matar o corpo como um todo. Isso justifica até alguns momentos que Deus permitiu que alguns povos fossem destruídos como um todo. Destruídos para ser eliminados, porque é como se fosse uma necrose ali, um dedo que está necrosado, que você tem que amputar para a infecção não passar para o corpo todo, por exemplo, certo? E aí nós temos essa noção que nós somos o corpo de Cristo, né? E que alguns primeiros foram tidos como apóstolos, outros como profetas, outros como doutores, enfim, cada um com sua missão. E que o principal dom mesmo é de profetizar, de evangelizar. O dom de línguas, que é uma coisa polêmica que a gente expressou em Atos 2, pode ser até que seja uma forma de orar, sim, pode ser uma forma de você falar de maneira que você consiga até ser compreendido por algumas pessoas, se o Espírito Santo permitir. Pode ter sido isso que aconteceu em Atos 2, alguns interpretam que eram línguas estrangeiras, diferentes, mas se você for, ele fala que se você for orar em línguas estranhas, línguas diferentes que ele fala, isso serve para você e Deus. Não fale muito isso em público não, porque não vai ter muita utilidade. Fale pouca coisa, se tiver um intérprete ali, daí dá a entender que sejam línguas realmente idiomas, mas enfim, que você deve mais é profetizar de maneira clara. Então não vamos focar somente nisso, né? E respeito às formas diferentes, entender essa questão do dom de línguas, tá bom? Capítulo 13, ele fala, aquele capítulo sobre o amor, leiam todos eles, muito lindo, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Que tivesse todo conhecimento, enfim, leiam, é muito bonito, né? Ele fala que quando o menino ele falava como menino, né, ainda que eu tivesse toda a sabedoria, falasse todas as línguas dos anjos, conhecesse tudo, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que fazia barulho somente, nada seria, né? E agora nós vemos em parte, vemos com um espelho embaçado, mas veremos face a face a Deus, né? E que no fim nós temos a fé, a esperança e o amor. E o maior de todos é o amor, porque o amor nunca passará. Quando estivermos com Jesus, na volta de Jesus, a fé e a esperança não será mais necessária, porque a fé era para crer em Cristo. Nós já estamos vendo a Deus, a Cristo. A esperança era guardar isso, nutrindo isso no nosso coração. Já aconteceu, mas o amor vai permanecer. Por isso ele é o maior de todos e é o próprio Deus que se manifesta nesse amor, né? Já finalizando no capítulo 14, ele fala de novo que é o dom mais importante de profetizar, que o bom senso, isso que eu estava falando, né, sobre o uso de línguas, como eu falei, que já discutimos sobre isso, ele foca isso no capítulo 14 com mais detalhes. Leiam para vocês estudarem e pesquisarem sobre isso. Também estou disposto a tirar dúvidas no privado também. Até ele fala sobre a questão da mulher ficar em silêncio, como já tomei também, discuti um pouco sobre isso, mas no final ele fala sobre a decência, a ordem e a modéstia cristã dentro de um culto, de um momento religioso, de uma igreja, ali focando em Cristo e não nas pessoas. Não chamar atenção na forma de se vestir, não falar demais, gritar, não saber como se portar, né? Dando esse contexto que a gente já falou. E aí ele vai tomar a base da nossa fé. No capítulo 15, ele fala que tivemos vários testemunhos da ressurreição de Cristo, muitos testemunharam e muitos deram a vida por esse testemunho. Isso é mais do que prova da ressurreição de Cristo, né? Porque se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé. Então ele mesmo deu a vida por essa fé. E muitos, milhões deram a vida e perseguidos por uma mentira, por uma loucura? Não, por algo que é certeza. A ressurreição de Cristo é a base da nossa fé, a esperança do seu retorno, para que nós também possamos ressuscitar, né? Ele fala sobre a questão que aqueles que dormiram em Cristo, dormindo em Cristo. Algumas igrejas têm esse entendimento, né, da morte como sono, a inconsciência até o retorno de Cristo, né? Não vou discutir sobre isso agora, mas outros entendem que você é apenas uma analogia com o sono, mas de fato não segue esse sentido. Mas ele foca nisso, que muitos que estão dormindo serão ressuscitados, né? Que assim como por Adão todo o mal entrou no mundo, né? Por Cristo toda a salvação veio, e ele é a primícia dos que dormem. Sua ressurreição é a primícia, porque é a mais importante, que vai dar possibilidade para que todos nós sejamos ressuscitados, né? Fala sobre essa questão, só a chance em vida de salvação de fato, né? Pelo testemunho vigiar para que não pequemos, ele fala sobre isso, né? A ideia é que receberemos corpos glorificados. Eu não vou discutir sobre o que vai acontecer na volta de Cristo, ou o que vai acontecer após a morte ainda, não é o foco de hoje, mas ele fala que nem todos dormiremos, porque quando Jesus voltar, quem estiver vivo não vai morrer. Então, a única certeza da vida é a morte. Não é, porque Jesus voltando, quem estiver vivo vai continuar vivo. Vai ser seus corpos transformados e glorificados e levados aos céus. Mas a gente vai discutir mais sobre isso, certo?
acerca disso. Não vou focar muito nesse momento ainda não. Que não seja motivo também de divisão. Sabemos que só há salvação em vida e que estamos aguardando a volta de Cristo. Os detalhes, Jesus mesmo não se prendeu em dar esses detalhes, tá certo? Então, ao momento que a gente discutir isso, tenhamos essa harmonia na forma de conviver com pensamentos um pouco diferentes, sem perder a essência da nossa fé, né? E aí, capítulo 15, ele fala sobre a questão das más conversações que corrompem nossos comportamentos, os bons costumes, né? E o último capítulo 16, eu estou com meia hora de vídeo, mas não tem como, são cartas muito ricas, né? São 16 capítulos para comentar. Ele fala que as coletas, que no primeiro dia da semana eu pegar coletas para levar para ajudar o povo de Jerusalém, os ajugadores da igreja de Jerusalém, né? Conforme o coração de quem puder, você pode contribuir. Então, tem aquela questão de 10%, é obrigatório 10%? Dízimo significa 10%, algumas igrejas seguem isso de fato, mas ele fala que vai de acordo com o coração, que vocês podem, de acordo com a necessidade dos seus irmãos, vocês devem colaborar até mais que 10%, tá certo? E que nós vigiemos para continuarmos em pé, firmes em pé, e que tudo seja feito por amor. Ainda fala Maranata, ou seja, vem Senhor Jesus, que é essa nossa bendita esperança. Então, meus queridos, finalizado esse capítulo, esse vídeo, né, sobre o 1 Coríntios, façam aquelas duas perguntas. O que é que eu aprendi hoje sobre a palavra de Deus e o que é que eu vou tomar de decisão na minha vida hoje frente ao que eu aprendi, certo? Vejam as descrições dos vídeos, tanto os passados como esse, que no próximo dia eu vou colocando também. Qualquer coisa, estou à disposição para maiores detalhes e aprofundamentos. Deus os abençoe, graça e paz.